A Ti, amado Senhor, toda a honra e toda a glória mesmo, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui essa noite. Obrigado por nos reunir no nome do Teu amado Filho. Ó, com profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem pôde conhecer, Senhor, a Tua mente? Ó, Senhor, porque do Senhor para o Senhor e do Senhor são todas as coisas. Amém. Glória, pois, ao Senhor eternamente. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Em seguida, nós iremos, então, para a Epístola de João. Nós vamos ler aqui 3 versículos. Capítulo 3, versículo 1. Depois nós vamos para a passagem da Epístola. Mas aqui, em João, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeira Epístola de João, no capítulo 4. Nós temos visto aqui com os irmãos, temos compartilhado aqui alguns domingos, que o Senhor tem nos dado a oportunidade, as evidências do novo nascimento. E aqui nessa passagem que nós vamos ler aqui no versículo 7, do 1 Epístola, capítulo 4, ele vai mostrar para nós, na verdade aqui nós temos duas evidências de quem é novo nascido, mas ele vai mostrar para nós aqui, nós veremos hoje, essa quarta evidência de alguém que é nascido de novo. Então diz aqui no capítulo 4 da primeira Epístola de João, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é nascido do alto, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é uma nova criatura, é isso que o apóstolo está nos dizendo aqui. Porque lá no seu evangelho, ele falou para nós que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No entanto, ali não ficou tão específico para nós o que seria, ou quais seriam as práticas, as atitudes de alguém que verdadeiramente nasceu de Deus. Então, pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, o nosso irmão João, então, ele é inspirado e ele coloca aqui para nós 7 características, 7 evidências de alguém que verdadeiramente é um regenerado em Cristo Jesus. E é muito interessante que a última evidência de um novo nascido é que ele guarda a si mesmo. Então você vê que não é para nós vermos as evidências e apontarmos o dedo para o outro. É para que nós mesmos vejamos a nossa própria caminhada e a nossa própria condição diante do Senhor e possamos colocar a luz do seu filtro e não fazer outra coisa, senão clamar misericórdia a Deus. Clamar misericórdia a Ele. Porque, irmãos, eu vou dizer para vocês aqui as outras evidências, se alguém não acessou. A primeira está no primeira epístola, tudo aqui na primeira epístola, tá? Nós possivelmente ficaremos só nesse livro aqui essa noite. Capítulo 2, verso 29, diz que é nascido de Deus, é nascido de novo aquele que pratica a justiça. E no capítulo 3, versículo 9, a segunda característica, ele nos mostra que não vive na prática do pecado. Então você tem um contraste direto entre a primeira e a segunda evidência. Então você vê aqui que quem pratica a justiça é nascido de Deus, é nascido do alto, é um regenerado. E em contrapartida não vive na prática de justiça. Nós vimos que não significa impecabilidade, mas apartar-se dos pecados pontuais e contumazes que tão de perto têm também nos assediado.
E a terceira evidência está aqui, nós já lemos o texto. Todo aquele que é nascido de Deus, ele ama. Ele tem o amor, ele tem a maior das virtudes, o maior dos dons. E a partir desse dom, que todas as demais virtudes espirituais podem então ser comprovadas. É a prova de uma espiritualidade madura, é o amor que nós temos ao Senhor, claro. Mas esse amor ao Senhor, segundo essa própria epístola, ela se dá e é mostrada a partir do fato que nós amamos uns aos outros. Então, a denúncia do nosso amor não é se nós amamos a Deus, é se nós amamos uns aos outros, primeiramente, que é o amor sacrificial, o amor ágape. E a quinta evidência está logo aqui no capítulo 5, versículo 1, que ele diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de novo, é nascido de Deus, é nascido do alto. A sexta evidência está no versículo 4 aqui do capítulo 5, o último capítulo da primeira epístola. Ele diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E a última, então, que está lá no final, no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então ele está dizendo aqui, nós sabemos, porque eu já falei isso lá no capítulo 2 para vocês. Então nós sabemos que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E aí ele coloca um outro item. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se, guarda-se a si mesmo. E então, como consequência, o maligno não tem poder sobre você. O maligno não lhe toca. Então essas, irmãos, são, de maneira sucintas aqui, o que nós temos dessas 7 evidências. E diante de nós, aqui no versículo 7 do capítulo 4, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então nós temos um desafio aqui essa noite, que é discernir, é compreender o que o Espírito Santo está querendo nos dizer a partir então dessa palavra aqui. Irmãos, esse é um assunto de uma grande relevância para todos. Talvez eu poderia afirmar isso, que conhecer a Deus é o tema mais importante na vida de alguém. Conhecer a Deus. O conhecimento de Deus, irmãos, é como que um eixo, é uma espinha dorsal na nossa vida cristã. Conhecer a Deus. O conhecimento de Deus, ele é fundamental. Desde o início da nossa caminhada. Não vou dizer até o final dela, porque a nossa caminhada não tem fim, ela é na eternidade. Então, desde o início da nossa caminhada, esse conhecimento de Deus, esse inesgotável conhecimento de Deus, ele deverá nos perseguir, ou nós deveremos perseguir esse conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus, ele abrange não somente os salvos. É claro que o texto aqui estritamente está falando para os salvos. Essa palavra, posso colocar essa epístola, está escrita para aqueles que são salvos, novas criaturas em Cristo Jesus, aqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor. Mas o conhecer a Deus, amados, e eu vou mostrar isso para os irmãos, ele também envolve aqueles que não são salvos. É a necessidade de quem ainda não nasceu de novo, que foi o texto que nós lemos no capítulo 3 do versículo 3 de João. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ainda que ali há uma ênfase sobre o reino de Deus, sobre vermos o reino de Deus, e não só isso, entrarmos no reino de Deus, nós sabemos que nascer de novo é uma expressão que ela indica alguém que foi salvo, alguém que tinha uma vida e agora tem uma outra vida. É isso. Alguém que antes era terreno e agora passou a ser um cidadão celestial. Então, essa palavra ela é destinada para os salvos. Mas eu quero colocar aqui os pequenos pontos, porque quem ainda não entregou a sua vida a Deus genuinamente, não fez isso de todo o seu coração, não pode passar mais nenhum dia sem fazer isso. E isso não está envolvido os seus sentimentos. Não está envolvido nisso outra coisa, senão a própria palavra de Deus, que fala a respeito de uma obra perfeita e eterna, que foi executada pelo Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós.
entregarmos a nossa vida a Ele. Então, irmãos, o não regenerado, ele precisa fazer isso de maneira urgente. E ele pode ver o testemunho de uma outra vida, de algumas maneiras. Eu vou colocar basicamente duas formas bem específicas, 2 itens específicos, mas é claro que o testemunho cristão, o testemunho daqueles que são salvos, é fundamental para alguém que não conhece o Senhor. É claro também que a própria vida da igreja, né, quando a gente olha para 1 Coríntios, lá no capítulo 14, a gente vê que o testemunho da igreja, para que, se por acaso entrar alguém que não conhece a Deus, que ele possa ser salvo pelo próprio movimento. Tem essas questões. Tem também o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, a sua obra, o seu ministério. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Você tem certeza que você é um salvo em Cristo Jesus, que você é uma nova criatura em Deus? Irmãos, foi o Espírito Santo que fez isso na sua vida. Quem te levou para Cristo foi o Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Levar aqueles que estão perdidos eternamente aos pés de Jesus e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas, irmãos, o homem natural, ele não pode entender as coisas espirituais. As coisas espirituais para ele são loucuras. Então, eu vou citar 2 maneiras, né? Como que um início aqui, um preâmbulo, um parênteses talvez na mensagem, para que a gente saiba como que alguém que não conhece a Deus pode se despertar para Deus. Isso está envolvido uma apologética, né? Os jovens agora estão lá em cima, junto com a Claire, eles estão estudando isso, né? A defesa da fé. Como eu posso me municiar para ter argumentos? Por que hoje muitos jovens entram nas faculdades e universidades, crentes, e saem das universidades e faculdades um bom profissional? Só. Porque há muita influência lá de fora. Então nós precisamos conhecer também isso. Agora, o primeiro ponto, que alguém que nunca teve contato com Deus, nunca teve contato com a palavra de Deus, que ele pode se chegar a Deus, primeiro, é através da sua própria consciência. É maravilhoso saber que Deus, ele nos fez com 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. E tem uma faculdade do espírito que se chama consciência. Intuição, comunhão e consciência. E essa consciência, na queda do homem, a comunhão com Deus ela foi apagada. A comunhão com Deus foi quebrada. Não há comunhão com Deus. Mas Deus, pela sua graça, deixou ali uma faculdade que se chama consciência. Essa consciência, eu me lembro do irmão Christian Shen citando que é como que um chip que foi instalado em você e Deus deixou esse chip funcionando para dizer assim: você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa buscar Deus. Essa consciência está ali, né? Ela está ali, mostrando a nossa grande necessidade de Deus. Provérbios, no capítulo 20, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Está vendo? Então tem uma lâmpada ali, que está acesa em todo ser humano, em todo ser natural. E essa lâmpada, ela esquadrinha o mais íntimo do corpo do homem. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Mas Ele também colocou dentro de você, dentro do seu coração, a eternidade, ou uma outra versão, Ele colocou dentro de você o mundo. Ou seja, você busca tudo, e você conquista o mundo, e você se sente vazio. Entende? É só Deus que pode preencher esse vazio. Através da consciência, nós podemos nos achegar a Deus. É só você não apagar a sua consciência, é só você não aplacá-la. É só você estar atento e observando. E saber, através da experiência de muitos outros, que correram o mundo tentando satisfazer as suas paixões e vontades e necessidades. Mas só encontrou descanso quando encontrou Deus. Isso aconteceu com a minha vida. E eu sei que se cada um aqui for dar um testemunho, vai dizer que aconteceu assim também, né? Então, irmãos, esse vazio existencial só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Tem um outro fator interessante na consciência. Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, há um temor também
Não é verdade? Desde criança parece que você tem um julgamento que vai te esperar lá na frente. É claro que hoje as crianças estão sendo doutrinadas cada vez mais cedo. E o objetivo não é outro senão aplacar as suas consciências. Mas, na verdade, esse temor do Senhor, saber que tem Deus que está me vendo. O salmista vai dizer que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O temor do Senhor vai fazer com que você conheça a aliança do Senhor. A aliança que foi feita lá na cruz. Aliança maravilhosa, inquebrável. O irmão Tozer, ele diz que ninguém pode conhecer verdadeiramente a graça de Deus se primeiro não conhecer o temor de Deus. O temor de Deus, que é o princípio, é o início da sabedoria. Provérbios ainda vai nos dizer que entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, esse temor que vai me fazer buscar o conhecimento de Deus, a querer saber mais de Deus. E nem a eternidade vai ser suficiente para você esgotar esse conhecimento, diga-se de passagem. Então, irmãos, o não regenerado, ele tem a sua consciência, mas ele também tem um outro fator que pode fazê-lo se achegar a Deus. Que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 1, que são as coisas criadas. Que Deus, ele se revela, os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus, a divindade de Deus, elas podem ser perfeitamente visíveis pelas coisas que são criadas. Conta a história num programa, estava tendo um debate num programa lá nos Estados Unidos, e tinha lá um ateu, e do outro lado tinha um criacionista. Eles estavam debatendo e dando argumentos. Deus existe por causa disso. Não, Deus não existe por causa disso. E eles estavam lá nesse debate. Aí conta a história que tocou o telefone da rádio, eles tinham participações, era uma senhora bem de idade. E as irmãs de idade, normalmente, têm muita sabedoria, graças a Deus pelas irmãs. Ela falou, olha, vocês ficam aí debatendo se Deus existe, se Deus não existe, faz o seguinte, vai aí na rádio e abre a janela da rádio. E dá uma olhadinha lá fora. E vocês vão descobrir, através da criação de Deus, os céus, as estrelas, as nuvens, toda a vegetação, toda a criação proclama, manifesta. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Basta você olhar lá fora. O mesmo que alguém, irmãos, nunca teve nenhum contato com as coisas de Deus. Primeiro, olha lá fora. E segundo, olha aqui dentro. E se alguém que está nos ouvindo nunca fez isso, nunca entregou a sua vida a Deus, não há mais chance nem oportunidade. Espero que você seja tocado pelo fato de que você não pode viver sem Deus. E eu não sei o que as pessoas que não creem em Deus, eu fico olhando as pessoas que não creem em Deus, comemorando. O que elas estão comemorando? Eu fico pensando o que elas estão comemorando. Por um lado, irmãos, o mundo para nós, como disse o irmão, é o único inferno que nós vamos ter que experimentar. Esse mundo para nós, com todas as suas paixões, mas por outro lado, nós teremos uma eternidade. Agora, aqui é o único céu que os ímpios podem gozar aqui. Então, o que nós podemos fazer senão orar por eles? Clamar ao Senhor pela vida deles. E dizer que o Senhor, no tempo oportuno, possa tocá-los de maneira genuína, para que eles entreguem as suas vidas ao Senhor. Então, irmãos, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como então o regenerado? Ele pode conhecer a Deus. Mas antes eu preciso colocar algo aqui para os irmãos, que esse conhecimento de Deus, essa palavra que está aqui, eu quando estava meditando nesses textos e passagens, fui descobrindo que esse é um tema totalmente recorrente nas Escrituras. E a gente vê que ela vai penetrando a eternidade, esse conhecimento de Deus, porque não é algo estático. O nosso conhecimento de Deus, o nosso crescimento em Deus, é de fé em fé, é de glória em glória. O irmão do passado, chamado Tomás de Aquino, ele disse que o máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que Ele é de fato.
o máximo que nós podemos conhecer de Deus. Por isso Deus preparou para nós a eternidade. Oséias vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, irmãos, jamais deixe de admirar esse Senhor eterno. Se você por acaso perceber que o seu coração está se esfriando para as coisas dele, observe isso, tenha atenção com isso. Volte-se aos pés do Senhor e busque dele. É maravilhoso saber que temos uma eternidade preparada para conhecer o Senhor, e esse eterno jamais poderá ser esgotado. Porque se ele for esgotado, ele deixa de ser Deus. E na eternidade, graças a Deus, não vai ter marasmo, não vai ter monotonia. Às vezes isso acontece com os nossos corações. Às vezes nós estamos em momentos difíceis e frios. E é verdade. É como você partir para uma viagem de avião e está um tempo muito nublado, não é assim? Aí quando você rompe as nuvens, você vai ver que tem o sol lá. E é assim, muitas vezes nós estaremos assim. Mas não perca nenhuma oportunidade de confiar no Senhor, de que não são os seus sentimentos, mas Ele continua lá, como aquele sol que está sobre as nuvens, brilhando forte, com toda a sua força. E nós continuaremos a conhecer a Deus. Irmãos, esse conhecer a Deus, há alguns vocábulos, eu vou tentar colocar isso para os irmãos, alguns vocábulos que traduzem a palavra conhecemos, entendemos, compreendemos, né, relacionado também com o saber, com o intelecto. Né? Qual é essa palavra que está aqui em 1 João, no capítulo 7? Conhece a Deus. Antes de falar sobre ela, eu vou falar duas palavras que não são elas. Uma palavra muito conhecida no Novo Testamento, que é a palavra que é normalmente traduzida por entendimento, por ciência, por saber, né? Mais relacionada ao intelecto, é a palavra gnosis. Os irmãos conhecem, apesar que essa palavra não acontece muito. Ela tem menos de, se não me engano, são 29 vezes no Novo Testamento a palavra gnosis. E ela está relacionada com o conhecimento, com a inteligência. Né? Tem uma outra palavra, irmãos, que também algumas vezes ela é traduzida por conhecer, mas na verdade ela tem mais o sentido do olhar. Né? Na verdade, no sentido do olhar são três palavras. Tem uma palavra que é ouviu, né? Então, por exemplo, o irmão entrou aqui, eu vi que ele entrou. E tem uma outra palavra que diz assim: o irmão entrou e eu vi a camisa que ele estava vestindo. Vi a cor da camisa e vi os detalhes. E essa outra palavra que eu quero colocar para os irmãos é a palavra eido. É como se eu dissesse assim: esse irmão entrou, ele estava vestido com tal roupa, ele estava com tal pessoa junto, e o objetivo dele era esse. Esse era o propósito dele. Então, você tem uma palavra que é gnosis, que é quando você entende, você tem o conhecimento intelectual. Você tem essa palavra que é ver de uma maneira mais profunda, onde você conhece o íntimo e o profundo daquela pessoa. Então, essa palavra nós vamos usar algumas vezes aqui. Essa palavra está relacionada com o saber de tudo, de qualquer fato. Quando você volta os olhos, a mente, a atenção, você presta atenção, você inspeciona, você examina. Por exemplo, no começo do ano passado, no começo desse ano, muitos fizeram o propósito de ler a Bíblia em um ano. Né? Então, quando a gente faz esse propósito, o que nós queremos? Cumprir o propósito, chegar no final do ano e ler os 66 livros da Bíblia. Então, nós fazemos um cronograma, um programa, e lemos a Bíblia ali em um ano. Quando você faz isso, via de regra, você está exercitando o seu intelecto. Perfeito, muito bom. Quando você faz isso e você está contemplando a palavra de Deus, aí essa outra palavra, então você está examinando a palavra de Deus, você está inspecionando, porque a palavra de Deus não é você observar a palavra, ver a palavra, mas deixar a palavra ver você também, não é assim? Você sempre fala: nossa, essa palavra aqui, meu Deus, ela falou comigo hoje, né? Porque é um livro vivo. Quem escreveu foi alguém vivo, o Espírito Santo. Então, ela é um livro vivo. E ela fala conosco. Então, essa palavra, isso que nós fazemos, né, de ler, também tem esse objetivo. Não só de termos conhecimento, mas também de inspecionarmos, examinarmos. Sabermos o que está acontecendo, voltar os nossos olhos. Aquele homem
Nicodemos, irmãos, ele disse assim: sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Essa palavra sabemos, que ele usa ali, ele está dizendo o seguinte: nós fizemos toda a inspeção com relação a você. Nós sabemos todos os seus passos. Sabemos com quem você está andando. Quando ele disse sabemos, ele disse eidó. Quando ele disse isso, ele estava falando para Jesus que ele sabia tudo a respeito de Jesus. Aliás, tudo sobre Jesus, é melhor, né? E há uma diferença entre saber de Deus e conhecer de Deus. E esse homem, ele nos representa muito bem, porque num certo período das nossas vidas, a gente tinha Jesus como um mestre, no máximo. Sabemos que és mestre. E esse conhecimento, irmãos, de Deus, ele é muito bom, mas ele não vai nos deixar nos aprofundar no que Cristo é de verdade e de fato. Então ele disse isso. Sabemos que és mestre, né? E nós inspecionamos, nós examinamos, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eles como que tivessem feito uma auditoria a respeito da vida de Jesus, um exame criterioso na vida do mestre. Então, o conhecimento que ele disse ali, que ele sabia ali, não era um conhecimento relacional. Era um conhecimento profundo, sim, mas não era um conhecimento relacional. Era uma expressão de fatos, mas não era uma expressão de amizade. Era um verbo muito bom. Ele tinha outros dois verbos que ele podia ser mais superficial. Mas ele usou um verbo muito profundo, mas ele não usou todo o verbo que ele deveria usar, que é esse verbo que está aqui no capítulo 4, versículo 7. Porque esse verbo, irmãos, ele implica tudo isso que eu disse para vocês. Conhecimento, entendimento, percepção, está tudo isso aqui. Mas ele também indica intimidade. Ele também indica relacionamento. Quem é nascido de Deus conhece a Deus. Um exemplo desse texto diz que Maria estava grávida. Está no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. E a palavra de Deus diz ali, a nossa tradução diz assim: contudo, o José não a conheceu. Vocês estão vendo? Ou seja, contudo, não houve um relacionamento íntimo entre os dois. E essa palavra que é usada para o nosso relacionamento íntimo com Deus. Essa expressão idiomática judaica, ela é designada para os relacionamentos entre cônjuges. Particularidades, coisas que só eu sei a respeito do meu cônjuge. Coisas do íntimo, coisas um do outro. Essa expressão, irmãos, quem é nascido de Deus conhece a Deus, é o saber por experiência relacional. É o intelecto também, mas é o intelecto com intimidade. É mais que o intelecto, é mais que a intimidade. Não é possível nem explicar isso. Não é um relacionamento sem saber, sem conhecer a pessoa. Não é uma intimidade com conhecimento superficial. Não é só conhecer a letra da música, mas é também conhecer a melodia da música. Então, a leitura da palavra, quando nós debruçamos na palavra de Deus, estamos lendo, temos aqueles objetivos de um ano. Algumas vezes falta nós nos relacionarmos com a palavra de Deus de maneira íntima com ela, com meditação, com contemplação, com entendimento. Senhor, o Senhor está falando comigo. É para ir para aquele caminho. É para você andar nas ruas e estar pensando sobre o que você leu naquela manhã. É a comparação muito interessante quando você come um alimento. Um alimento. Então você comeu o alimento, você se satisfez. Esse é o relacionamento que você tem, mas no íntimo mais técnico. Agora, os nutrientes que aquele alimento vai te produzir, é esse conhecer aqui, ó, conhecer de Deus. Ele vai fazer todos os efeitos na sua vida de maneira plena, de maneira constante e eterna. Porque a tua vida começou aqui e ela vai por toda a eternidade. E aí nós podemos, então, irmãos, com isso, seja um versículo que você vai meditar, né? Algo que Deus falou com você. Aí você pode conhecer a letra e você também pode conhecer a melodia. Tem um texto que está aqui em João mesmo, eu vou pedir para vocês abrirem aqui no capítulo 5, vira uma página só.
Eu creio que esse texto vai também dar uma luz para nós, antes de eu dizer para vocês quais são os 2 pontos e aspectos, como nós podemos conhecer a Deus. Capítulo 5, versículo 20, diz assim: sabemos, não está assim para vocês? O que será essa palavra sabemos aqui, né? Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deixa eu dizer algo para vocês. Não é implícito na Bíblia que Jesus é Deus. Não está implícito, está explícito. Esse texto que está na sua frente. Portanto, há doutrinas hoje espúrias, os mormons, testemunhas de Jeová, que eles negam tudo. Isso aqui eles negam a deidade de Cristo. E se você negar isso, irmãos, você negou tudo. E João aqui, ele está justamente dando esse alerta, ele está mostrando isso de maneira muito clara, porque isso já estava rondando ali. Mas esse não é o tema. Se vocês virem aqui no versículo 20, como é que é a primeira palavra? E nós sabemos. Essa palavra, sabemos, não é um sabemos de conhecimento íntimo relacional. Essa palavra sabemos é aquele sabemos de um exame profundo, de olhar com atenção, de saber tudo a respeito daquela pessoa, dos fatos, fazer um exame minucioso. Essa palavra sabemos. Então é isso? Nós sabemos que já o Filho de Deus nos deu entendimento? É. Mas nós não temos que ter um relacionamento mais profundo? Mas não tem um para aí na sua Bíblia? Para. Esse para, ele indica um propósito. Você tem que conhecer sim. Você tem que saber sim de maneira profunda, para conhecermos ao Senhor. Essa palavra conhecer aqui é o conhecer de um íntimo, de uma íntima comunhão, de um íntimo relacionamento com o Senhor. Vocês entendem, irmãos? Então nós sabemos para conhecer. E nós conhecemos porque nós sabemos. Amados, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, presta bem atenção nisso. E eu falo com bastante cuidado para os irmãos. Sem conhecimento escriturístico, pode levar você a experiências meramente emocionais. E muitas vezes é isso que está acontecendo lá fora. Êxtases, espasmos emocionais. Por quê? Porque a palavra de Deus ficou de lado. Então eu tenho muito relacionamento, intimidade, lágrimas, mas se eu não tenho conhecimento da palavra, o que eu virei? Um sentimental. Eu tomo as minhas decisões com base no que eu senti e no que eu não senti. Não se esqueça, Romanos capítulo 12, há um rogo ali do apóstolo. Ele diz: rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como instrumento vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto o quê? Racional. Vocês estão vendo? Tem um culto, mas é com razão. E por outro lado também, nós também não podemos deixar de considerar que o conhecimento, a ciência, o saber, o intelecto, apartado do relacionamento, vai produzir orgulho e glória humana. Porque a ciência incha. E quando nós temos relacionamento com o Senhor, com Ele, nós podemos ter relacionamentos com os outros. Uma das marcas que o Senhor vai encontrar em nós, e que Ele faça isso a partir de mim, cada um de nós aqui, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. O irmão Whitefield disse o seguinte: se vocês buscarem somente esse tipo de conhecimento intelectual e teórico, o diabo vai levar vocês a conhecer bastante doutrina. E vocês vão ficar andando de uma doutrina para outra. Vocês serão suficientemente ortodoxos se vocês se contentarem em viver sem Cristo vivendo em vocês. Não se contentem sem Cristo vivendo em vocês. Jeremias, o profeta Jeremias diz no capítulo 9, assim diz o Senhor. Olha que palavra, que frase, né? Temos que parar tudo e observar. Ele disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Na verdade, nesse versículo 23 aqui, Jeremias está falando de 3 glórias que o homem busca até hoje: força, sabedoria e riqueza. São essas 3 glórias que até hoje os homens têm buscado.
Eles não estão buscando a sabedoria e o conhecimento de Deus, em primeiro lugar. Mas ele continua. Mas aquele que se gloria, e aqui eu acho interessante que tem um tipo de glória que você pode buscar nesse mundo. Né? O Senhor Jesus, ele é manso e humilde de coração, mas tem uma glória que você pode buscar. Qual é essa glória? Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber. Essa palavra saber aqui é a mesma palavra do hebraico para relacionamento íntimo. A palavra ginosco que nós estamos usando aqui, que é a palavra conhecer que está aqui. Em me conhecer. Glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou Deus. Eu faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Portanto, essa glória no conhecimento de Deus necessariamente nos levará à misericórdia, ao juízo e à justiça. Vai nos fazer ter um coração como o do Senhor. E aquele que busca o conhecimento, ele não quer a sua glória, ele quer a glória de Deus. Porque ele busca a Deus. Ele se satisfaz em Deus. Esse conhecimento, irmãos, vai nos levar à intimidade com Deus, à amizade com Deus, relacionamento com Deus, andar junto com Ele, convívio com Ele, companheirismo e o caráter de Cristo sendo gerado em nós. Essa expressão é nascido de Deus e conhece a Deus. Vocês percebem? Enquanto estava meditando, eu fiquei pensando, 7. Você tem 3 de um lado e você tem 3 do outro. Né? Eu fiquei pensando ele como aquele eixo mesmo, como o eixo da bicicleta. Né? O irmão Christian Shen usava esse exemplo. Né? Como o eixo da bicicleta. Então você tem o eixo, você tem o cubo, você tem as raias e você tem a roda. Tudo está girando em torno do conhecimento. Tudo está girando em torno, nesse livro, aqui. Né? Você tem de um lado a vida em justiça, vida apartada de pecado. Você tem de um lado o amor. E você tem esse relacionamento, essa intimidade com Deus, como um eixo. E do outro lado você tem a fé, a convicção de que Jesus é o Messias, é o Cristo de Deus. Por outro lado você tem o vencer o mundo. E você tem o guardar a si mesmo. Mas tudo isso, como que um recheio ali, algo que está dando um sabor, bem exatamente no centro de todas essas realidades. Esse conhecimento relacional de Deus, ele pode nos manter firmes no testemunho de Deus como novas criaturas. E agora então eu vou dizer para vocês como que o regenerado pode conhecer a Deus. De 2 maneiras. A primeira, já foi dita aqui, através das Escrituras mesmo. Podemos conhecer mais a Deus através das Escrituras. Volte aqui uma página, capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler aqui do 3 ao 6. Diz assim, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Essa expressão, guardar os mandamentos, ela se relaciona com a palavra de Deus. Lei, mandamentos, preceitos. Tudo isso está envolvido a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Vou ler os outros 2 versículos. Aquele que diz, eu conheço-o, ou conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então vocês viram como que descortina-se para nós as evidências de um novo nascido? Como que se abre para nós o conhecimento de que aquele que nasceu de novo não é teórico, é prático. Capítulo 3, versículo 24. Veja mais um texto aqui comigo. Aqui nós temos a doutrina do Espírito Santo, mas ele diz assim, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu o Espírito Santo. Eu não vou me deter, então, até por conta do tempo, sobre o Espírito Santo. Mas, irmãos, são muitas doutrinas, muitos conhecimentos a respeito de Deus, é inesgotável. Deus tem os seus atributos comunicáveis a nós.
seus atributos não comunicáveis, sua onisciência, onipresença, onipotência. Conhecimento sobre a justificação, redenção, santificação. Tanto conhecimento a respeito de Deus. Precisaremos mesmo de uma eternidade para conhecê-lo. Justificação, santificação, glorificação. Capítulo 5, versículo 2. Veja comigo aqui. Nisto conhecemos que amamos os irmãos, Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos ou guardamos os seus mandamentos. Nisto nós conhecemos. Quando eu estava terminando de ler essa carta, me chamou a atenção o último versículo dela. Capítulo 5, verso 21. Quando o apóstolo conclui a carta, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. E de verdade, tive que ligar ali o tico e teco, né? Falei, mas o que tem a ver, né? O que tem a ver essa palavra com o que está sendo dito? Depois vocês vão ler e vão falar assim, mas qual que é a função desse versículo aqui, né? Aí eu voltei, tive uma luz assim, voltei no 18, você viu o que ele diz ali? Sabemos. Né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Aí tem lá o 19, que diz, sabemos que somos de Deus, está vendo? E o 20 diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Aí eu fiquei pensando, mas tá, eu entendi, mas eu não compreendi muito bem. Não fez muito sentido para nós. Para mim, né? Irmãos, é que quando a sua vida espiritual não é suprida pelo conhecimento das Escrituras, que apontam para Cristo, outro Deus, que não o Deus da Bíblia, poderá ocupar o lugar no seu coração. Então, é por isso que nós precisamos realmente saber, para que a gente não corra o risco de adorar outro Deus. O irmão J.I. Parker, ele escreveu um livro chamado Conhecimento de Deus. Eu estimularia os jovens, nos sábados aí, quando tivesse uma brecha, considerem firmemente no coração de usar esse livro como um devocional. Conhecimento de Deus. E uma das frases desse livro diz que o relacionamento sem a palavra de Deus, sem a palavra revelada de Deus, pode fazer você adorar alguém, pode fazer você adorar um outro Deus. Relacionamento sem a palavra de Deus poderá fazer alguém adorar outro Deus. Então, irmãos, como é a rotina e prática da nossa leitura bíblica? Como é a rotina e prática do nosso conhecimento da palavra de Deus? Tão importante isso. Tão fundamental isso. Porque uma vida estagnada, irmão, sem contato com a palavra de Deus, não vai te permitir conhecer o autor desse livro. E aí você se depara com outro perigo, que você pode adorar outras coisas. Você pode adorar as suas coisas. Há muitos que hoje adoram a si mesmos. Adoram literalmente falando. Se prostram diante, eles se amam muito, porque não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Você pode adorar outras coisas, irmãos. Se a palavra de Deus não for a sua prioridade, você pode adorar o esporte, você pode adorar a política, você pode adorar os entretenimentos, você pode adorar um monte de coisas que não irão te acompanhar na eternidade. Então, conhecer a esse Deus nos fará, sobretudo, adorarmos o Deus verdadeiro e genuíno. Martinho Lutero, com relação às Escrituras, com relação ao fato da necessidade das Escrituras, ele disse assim: eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem me mande sonhos, nem me mande anjos. Martinho Lutero. Ele disse assim: estou muito satisfeito com as Escrituras sagradas, que me dão instruções abundantes de tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a vida que há de vir. Pode parecer um pouco radical, né, da parte dele, porque a gente não despreza essas coisas. Muitas vezes há sim comunhão, um sonho, uma visão, mas isso com muito cuidado e à luz da palavra de Deus. Mas o que Martinho Lutero está querendo dizer é o seguinte: que se os sonhos, se as visões
tem que estar de acordo com a palavra de Deus, então eu não preciso de sonhos e de visões. É isso que ele quis dizer. Né? Não precisamos condená-lo por causa disso. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele submete tudo à palavra de Deus. Ele submete tudo às Escrituras. Nada em sua vida se ocorria apartado daquilo que estava escrito. Vocês se lembram que ele disse, examinais as Escrituras? Porque são elas que testificam de mim. Então examinem as Escrituras, porque são elas, e a partir dela, que vocês irão me conhecer. E aqui nós temos, então, a segunda maneira como nós podemos conhecer a Deus, através de Cristo. Se a primeira é através da palavra de Deus, se a primeira é através das Escrituras, a segunda é a partir do próprio conhecimento de Deus, através de Cristo, através do Verbo encarnado de Deus, através do Logos de Deus. A próxima evidência, permitindo o Senhor, a gente vai tratar disso, é crer que Jesus é o Cristo. Mas abra comigo aqui mesmo, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, olha essa palavra. Então, se a primeira maneira que nós podemos conhecer a Deus é através das Escrituras, a segunda é através de Cristo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Na verdade, estava vendo ali uma doutrina, um ensino de demônios, 4:2, nesse contexto, que estava dizendo que Jesus não era homem, que Jesus não tinha sido feito carne. E essa doutrina é perniciosa, porque além do nosso Senhor ser Deus, como nós vimos, ele também é homem. Mas que diferença poderia isso fazer? Total diferença. Porque se você tivesse o sacrifício de um Deus eterno, esse sacrifício poderia não alcançar os humanos lá na terra, pecadores. Veja como é pernicioso. Da mesma maneira, havia o sacrifício dos animais, que eram terrenos. Mas esse sacrifício dos animais que eram terrenos não podia alcançar a eternidade. Os irmãos entendem? Porque a necessidade de que ele tinha que ser homem e Deus. Então é por isso que João está dizendo aqui para nós confessamos que Jesus Cristo veio em carne. E depois ele vai dizer para nós, e nós dizemos que ele é Deus. Está muito claro, explícito aqui para nós. Ou seja, esses falsos profetas, capítulo 4, versículo 1, diz, amados, não creais em todo o espírito, né, em todas essas conversas, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos, o quê? Falsos profetas. Por isso que ele vai falar, esses falsos profetas estão dizendo que Jesus não veio em carne. Ele veio em carne como nós. Ele se identificou conosco. Ele é perfeitamente salvador para nós. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Então, essa é a pregação cristocêntrica. Então, nós temos as Escrituras que podemos conhecer a Deus e temos Cristo que pode nos levar a Deus. Irmãos, eu quero citar isso para os irmãos e eu falo para vocês assim, que a gente às vezes interpreta o versículo errado. Quando, lá em João, no capítulo 10, verso 10, diz assim, que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ali não está dizendo do diabo. Não é o diabo ali. Ali são os falsos profetas. Pega o contexto. Aí você pode interpretar ali. E você vai ver que, lógico que o diabo ele mata, ele rouba, ele destrói, ele faz tudo isso. Mas naquele contexto são os falsos profetas. Vocês veem, quem são os falsos profetas? Aqueles que deixam as Escrituras de lado e aquele que a sua pregação não é cristocêntrica. Eu me lembro que no início desse ano aqui, foi orado aqui, Senhor, que este ano nós tenhamos uma pregação cristocêntrica neste lugar. Porque nós não temos outra maneira, outro caminho, outra verdade, outra vida, senão através do Verbo de Deus. E é isso que os falsos profetas estão pregando, si mesmos. Vitórias, alcances. E se você não consegue, porque você deve estar com algum problema. Não, irmãos. Não, ele se fez carne para compreender as nossas fraquezas, para se identificar conosco também. E nós podemos conhecê-lo e começar a conhecê-lo. Prossigamos, diz os Oséias, né? Prossigamos em conhecê-lo. Prossigamos. Porque já a chuva serôdia está para chegar. Então podemos conhecer a Deus através de Cristo.
Filipe disse assim para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai. E a gente já está satisfeito. A gente às vezes condena Filipe, mas eu não consigo ver aqui com um ar de condenação. Na verdade, eu vejo aqui com algo positivo no coração. Ele falou: eu quero ver Deus. Mostra-nos o Pai, Jesus. E sabe o que ele quer dizer? Isso nos basta? Essa expressão, isso nos basta, está dizendo assim: eu não vou precisar de mais nada. Se Jesus me mostrar o Pai, eu não preciso de mais nada. Eu estou satisfeito. Jesus, se você me mostrar o Pai, eu vou ficar contente. Aí Jesus disse para ele o quê? Quem me vê a mim, vê o Pai. Vocês veem? Como nós podemos conhecer a Deus? Através do Filho, através de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem revelou a Deus. Foi quem o revelou. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje, nos últimos dias, nos fala através do Filho, através do Cristo. Então, irmãos, voltemos para as Escrituras, voltemos para Deus, voltemos para Cristo. E eu poderia até acrescentar um outro ponto aqui: voltemos para a nossa vida devocional também. Que a nossa vida devocional seja uma realidade para as nossas vidas, irmãos. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Eu sei que nós não temos tempo, sei que é corrido, sei que tem muitas coisas. O irmão Tozer disse uma verdade muito interessante a esse respeito. Ele disse que Deus não se curva à nossa pressa. Quem quer conhecer a Deus tem que dedicar para Ele tempo. Não tem jeito. Aliás, estávamos estudando essa semana e algo que nos chamou a atenção foi aquilo que nós estamos fazendo, porque diz que o verdadeiro cristão, mais ou menos isso, é aquele que é conhecido quando ele está ocioso. Esse ali você conhece o verdadeiro cristão. O seu tempo de ócio indica as suas prioridades. Não é quando você está trabalhando, ocupado, todos nós temos que fazer isso. O que você faz com o seu tempo livre? É isso que faz a diferença. Hoje pela manhã o nosso irmão Fernando citou o texto de Tiago, né? E é verdade: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse conhecimento real, genuíno de Deus, implica em nos achegarmos a Ele com toda a confiança. O salmista disse: uma coisa eu peço para o Senhor, e a buscarei. Né? Ficar pedindo, né? Ô Senhor, paizinho, me dá, né? Diz que a sanguessuga tem 3 filhas: dá e dá. Pega lá em Provérbios, que você vai ver o nome das filhas da sanguessuga. Mas o salmista disse: uma coisa eu peço e vou buscar. Eu quero morar na tua casa, Senhor, todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Porque um dia nos seus átrios, diz o salmista também, vale mais do que 1000. Amém, irmãos. Eu quero ainda dizer algo para os irmãos, eu quero ainda me lembrar de um salmo aqui, ainda ter alguns minutinhos. Ainda queria um cântico, se fosse possível. Mas o irmão João Calvino, ele disse uma coisa muito importante: a pregação não é para nós, irmãos, a pregação é para o Senhor. Mas tem algo que você precisa saber. João Calvino disse isso e me fez pensar. Ele disse que conhece a Deus, nós devemos conhecer a Deus para melhor conhecer a nós mesmos. Né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos quem nós somos. Né? Mas nós nos entendemos, falamos: nossa Deus, só o Senhor mesmo para ter misericórdia de mim. E ele diz ainda que Deus sabe coisas a nosso respeito que é impossível que nós mesmos saibamos a respeito de nós mesmos. Deus sabe de coisas do seu coração. E aí vem o Salmo 139, né? Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me conheces. Tu me conheces. Porque nós prosseguimos em conhecer a Deus, mas Ele nos conhece. Ele sabe quando me assento, quando me levanto. De longe Ele esquadrinha os meus pensamentos. Ele sabe o meu assentar, o meu levantar. Irmão, sabe coisas simples a seu respeito. O que tem valor se se assentou, levantou? Para Ele tem. Ele sabe. De longe Ele penetra o teu pensamento. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou na língua, e o Senhor já sabe. O Senhor já conhece toda. Ó Senhor, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim o Senhor põe a sua mão.
Você quer que o Senhor coloque a mão sobre você? Você quer que o Senhor coloque a mão sobre a sua vida? Deixa Ele te conhecer, irmãos. Prossiga a conhecer o Senhor. O salmista vai dizer assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. O Criador onisciente sabe de toda a minha vida ativa, passiva, meu assentar, meu levantar, conhece tudo. Conhece quando eu sento, quando eu me levanto, conhece os meus pensamentos. Como que o salmista podia saber que o Senhor sabia? Porque ele conhecia o Senhor. Ele prosseguia em conhecer o Senhor. Ele só sabia que o Senhor sabia tudo a respeito dele, porque em comunhão, em conhecimento de Deus, ele soube dessas coisas. E então ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. O irmão Fernando hoje usou a meditação, a parte da sua meditação lá de Pedro, né? Então Pedro está lá com o Senhor restaurando a Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. O galo não cantou. O galo cantou, aliás, o galo não cantou 3 vezes e ele negou o Senhor 3 vezes. E quando o Senhor restaura, então, é interessante que ele diz assim: Pedro, tu me amas, né? Senhor, eu amo o Senhor como um amigo. E é interessante que todas as vezes, sabe como que Pedro diz? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tá vendo? Tal conhecimento não é maravilhoso demais para nós? Pedro disse 3 vezes: Senhor, tu sabes todas as coisas. Você sabe qual palavra que Pedro usou ali? Fui verificar. Ele disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabe que eu te amo como amigo. Disse 1 vez. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo como um amigo. Disse 2 vezes. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo como um amigo. Essas 3 palavras ele usou a palavra eidó, que é aquele conhecimento no sentido de ver e perscrutar de uma maneira profunda. Mas Pedro usa uma 4ª vez. A 4ª vez foi: Senhor, tu sabes todas as coisas. E ele disse: tu sabes que eu te amo. Aí ele disse: tu tens um relacionamento pessoal comigo. Entende? As 3 vezes ele usou um conhecimento profundo a respeito do saber. E na 4ª vez, Pedro usou um conhecimento íntimo e relacional. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor conhece o meu íntimo, o meu interior. Tu sabes que eu te amo como um amigo. Paulo vai dizer assim: sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo. Por causa do conhecimento de Cristo, meu Senhor. E por causa de Cristo, depois vocês leem esse versículo. Tá bom? Vamos terminar com ele? Pega lá Filipenses capítulo 3. Eu quero que você veja, porque eu sei que o Senhor quer falar com esse texto aqui também. Capítulo 3, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8. Ele diz assim: sim, deveras considero tudo. Tudo exclui o quê, irmãos? Tudo não exclui nada, né? Tudo não exclui nada. Tudo aqui é tudo mesmo. Paulo está dizendo assim: eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do quê? Do conhecimento de Cristo. Essa palavra aqui é uma intimidade, é um relacionamento íntimo. Eu considero tudo como perda, tudo como nada, por causa da sublimidade de Cristo, do conhecimento de Cristo, da minha vida devocional com Cristo, da minha vida pessoal com Cristo, do meu andar com Cristo, do meu relacionamento com Cristo. Eu considero tudo como perda para conhecer a Cristo. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio aí ele vai colocar aqui um propósito, né? Ele coloca 7 coisas, tá? Vou ler para vocês: para ganhar a Cristo, para ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10, para o conhecer, está vendo? Aqui fala de um entendimento intelectual, aqui fala de uma percepção, de uma experiência com Deus, e de um relacionamento íntimo com Deus também, a mesma palavra de cima. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos,
conformando-me com ele na sua morte. Amém, irmãos? Então, conhecimento de Deus implica em deixar tudo para trás. Tudo se ofusca, tudo cai diante da presença de Deus. Conhecer ao Senhor não implica só em nível intelectual, mas também em nível relacional. E o cântico, eu bem sei que me conheces. Eu bem sei, pois é Senhor. Eu vou convidar vocês para ficar de pé, para vocês, se você puder e quiser. E ele vai dizer aqui, irmãos, ele vai dizer aqui, em tuas mãos entrego a minha vida. Nessa parte aqui, você fecha o teu olho, olha para ele e fala, eu entrego nas tuas mãos. Em tuas mãos eu me entrego. Amém. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Louvamos o teu nome nessa noite, porque o Senhor nos lembrou que o Senhor é eterno e que o conhecimento do Senhor é infinito e que precisaremos de uma eternidade para começar a conhecer o Senhor. Senhor, Tu nos conhece, Tu nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós o Senhor coloca a Tua mão. Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para nós. Bendito seja o Teu nome, nós Te bendizemos mesmo. Te agradecemos por esse tempo, esse momento, essa reunião, esse tempo em que podemos ouvir a Tua palavra, Senhor, e por ela falar conosco. Glórias ao Teu santo nome, nós Te agradecemos por ela. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Guarde o coração de cada um. Ótima semana em nome de Jesus.